Olá, estamos aqui para o quarto tópico que nos diz assim: a ordem evangélica. A pergunta: à medida que a mensagem do evangelho se expande para novas áreas, o que é necessário e por quê? Atos 12, 24 e 25 e Atos 13, 1 a 3. A palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho os chamado. Aqui os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então nós vemos, irmãos, aqui que é necessário que a igreja tenha uma vigilância cuidadosa, sobre os que são separados para o trabalho do ministério, para o trabalho da pregação do evangelho. Nós vemos aqui que Deus fez um chamado especial para algumas pessoas, e esse chamado especial para essas pessoas que, para se tornarem líderes da sua igreja, não pode ser qualquer pessoa, mas são pessoas que demonstram ser capazes de exercer esse chamado, pessoas que sejam capazes de cuidar do rebanho do Senhor, que sejam pessoas que saibam ordenar a sua família, sabem ordenar o serviço do Senhor, que tenham essa capacidade. Precisam ser obreiros, que manejam bem a palavra do Senhor, não se envergonhem do Evangelho, e que sejam exemplo dos fiéis, homens consagrados ao Senhor, que tenham o coração na obra realmente do Senhor, homens que sejam reconhecidos pela igreja, como nós vemos aqui no texto, e que tenham a evidência de que Deus os chamou, que realmente Deus os chamou para ocupar essa posição, de mestres do povo de Deus, de mestres do povo do Senhor, E no tempo da igreja primitiva nós podemos ver, pela história, pelo contexto bíblico, que muitos falsos mestres se levantaram, para tentar tomar a posição ali de líderes da igreja, mas eles não cumpriam os requisitos da palavra do Senhor, Ensinavam doutrinas errôneas, dispersavam o povo, desuniam o povo, Eles deturpavam a palavra de Cristo, Então eles não eram verdadeiros mestres, mas mestres de si mesmos, mestres que observavam apenas o seu próprio eu, Mas agora nós vemos aqui Deus separando a Paulo e Barnabé. Deus agora colocando ordem, na casa, Deus colocando ordem para que essa ordem pudesse ser seguida, Separando homens, que realmente seguiam a sua palavra, homens que protegiam a verdadeira doutrina de Cristo, a doutrina original, e nesse caso aqui Paulo e Barnabé, E eles foram confirmados pelos irmãos daquela igreja ali de Antioquia. Muitos irmãos estavam orando, aqui vem falando o texto, em favor do trabalho, e Deus então, através do seu Santo Espírito, confirmou, fez o chamado, separem para mim Paulo e Barnabé, Então eles foram confirmados pelo Espírito Santo e foram confirmados também pela igreja, E a igreja, os líderes daquela igreja reconheceram o chamado deles, E ordenaram a eles e os consagraram para aquela importante missão. E assim também deve ser feito hoje, nos dias de hoje, para que a causa de Deus possa ser preservada, a doutrina verdadeira de Cristo possa ser preservada. A igreja também deve ter esses cuidados e ordenar realmente as pessoas que realmente sejam capazes de realmente organizar o trabalho na causa de Deus e representar bem a ordem evangélica, A igreja deve sentir sua responsabilidade e vigiar cuidadosa e atentamente a vida, as qualificações e a conduta geral dos que professam ser mestres. Se não houver inconfundível evidência de que Deus os chamou, de que sobre eles está o ai, se não abraçarem o chamado
É dever da igreja agir e permitir que se saiba que essas pessoas não são reconhecidas como mestres pela igreja. Este é o único procedimento que a igreja pode adotar para ficar livre nessa questão, pois o fardo está sobre ela. A ordem evangélica é indispensável para levar a igreja à unidade de fé. Vi que nos dias dos apóstolos a igreja estava em perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres. Portanto, os irmãos escolheram homens que tinham demonstrado serem capazes de governar bem a própria casa e preservar a ordem na própria família, e que podiam iluminar os que estavam em trevas. Indagou-se a Deus com respeito a esses, e então, em harmonia com a mente da igreja e o Espírito Santo, foram separados pela imposição das mãos. Havendo recebido a comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e servindo as ordenanças da casa do Senhor, muitas vezes atendendo os santos na apresentação do corpo partido e do sangue derramado do ressurgido Salvador, a fim de conservar sempre na memória dos amados filhos de Deus os seus sofrimentos e morte. Vi que não estamos mais protegidos agora contra os falsos mestres do que eles estavam nos dias dos apóstolos, e se não fizermos mais, devemos tomar medidas especiais, como eles as tomaram, a fim de garantir a paz, a harmonia e a união do rebanho. Temos o exemplo deles e devemos segui-lo. Irmãos de experiência e de mente saudável devem unir-se e, seguindo a palavra de Deus e a aprovação do Espírito Santo, devem com fervente prece impor as mãos sobre aqueles que tenham dado plena prova de que receberam o chamado de Deus, sendo então separados para se dedicar inteiramente à sua obra. Esse ato mostraria a autorização da igreja e a saída como portadores e a sua saída como portadores para levarem a mais solene mensagem já dada aos homens. Que Deus nos ajude para entendermos a sua palavra.